Olá, Mariângela Quartinho, é um prazer te receber aqui na minha prosa político-poética. Faz tempo que eu já estava pensando em convidá-la e quero já começar agradecendo por você ter aceito prontamente. Tudo bem com você? Ah, é tudo ótimo, tudo ótimo. É um prazer bater um papo com você. É sempre muito agradável, né? E eu aprendo muito com as nossas conversas. Só que eu te convidei hoje para eu aprender com a tua experiência toda. Né? Para quem está nos assistindo e, porventura, não conhece a Mariângela estava conversando aqui, off, né? Ela é pedagoga, ela é bióloga, mas nós não vamos falar de nada disso, nós vamos falar de cultura, porque a grande trajetória da vida dela foi na cultura, foi na Secretaria de Cultura, na Orquestra Sinfônica, na produção de óperas, não à toa o fundo que a Ana Favaretto faz em homenagem a todos os convidados é uma cena da ópera Don Giovanni, né, que Mariana Jacobaireza já produziu algumas vezes. Então, nosso Lindo, papo hoje lindo, vai fundo. ficar em torno da cultura. Eu vou começar te fazendo uma pergunta que eu acho que deve estar caraminholando a cabeça de várias pessoas, vários trabalhadores da cultura de Ribeirão Preto. Você responde se quiser, tá bom? Mas eu tenho que fazer a pergunta. Ok. Maria, já quando o Nogueira, o Duarte Nogueira, ganhou as eleições, claro que a minha principal preocupação pessoal é com a cultura, não que eu não me preocupe com a moradia, com alimento, enfim, Uhum. todos os problemas que uma cidade tem, mas a cultura me preocupa mais. E eu fiquei meio aliviada. Falei, o Nogueira ganhou, PSDB, a Mariângela vai para a cultura. Para minha decepção, o Nogueira resolveu colocar um gestor na cultura. Falei, tá bom. Aí quando eu vi a Mariângela estava, né, fazendo parte da equipe, falei, bem, qualquer coisa de errado, a Mariângela estará lá para salvar. Em pouquíssimo tempo, esse gestor saiu, foi exonerado. Eu falei, agora sim, a Mariângela sobe e vai ser a secretária da Cultura e que pese o meu antagonismo, né, o do meu partido, que é o PT, com o PSDB, nós dois somos amigos, começamos a trabalhar juntos. Falei, Digno. ela vai fazer um trabalho muito bacana lá. Bem, para minha surpresa, não foi você convidada para ser secretária, foi Isabela Pessotti. E em seguida você saiu. É possível você contar para a gente o que aconteceu? Por que você não foi a secretária nem da primeira vez, nem da segunda? E por que você não continuou na secretaria? Olha, é assim, eu respeito muito e admiro muito e valorizo muito qualquer trabalhador. E a gente precisa de todos os níveis de trabalho, né? Você, num espetáculo, num teatro, você não consegue receber bem o público se não tiver a pessoa que faz a limpeza. Imagina, tira de cena quem faz a limpeza. Uhum. Então, eu acho que é meio fantasioso a gente achar que ser secretário da cultura é o auge da carreira. Para mim, não é. É Uhum. pelo meu perfil. Eu tenho um perfil, e assim, sem falsa modéstia, né? Eu tenho um perfil que eu sei que é de assessoria, porque eu sou uma excelente assessora. É o que eu sei fazer de melhor. Uhum. É assessorar. Então, eu sou detalhista, eu protejo, eu pulo para a bala pegar em mim, não pegar na pessoa que eu estou assessorando. Eu topo dizer os nãos, eu topo assinar aquilo que o outro não está muito seguro em assinar. Então, você tem que ter um perfil. Nenhuma das vezes, eu fui 3 vezes para a prefeitura, nenhuma das vezes eu negociei, eu conversei, eu pedi, eu nunca pedi. Eu nunca pedi um espaço. Eu participava da equipe de planejamento, né, do governo, acabava e ia para casa. Pronto, acabou. Né? E aí as pessoas, quando me convidaram e quando eu vi que iria haver
um encaixe perfeito com quem eu estava assessorando, eu topei, que no caso foi o Serjão, depois o Kiko Pagano e depois o Seixas e o Coraúce, né? Que revezaram num único mandato. Uhum. E para mim, então, eu não tenho essa coisa de não vou ser a secretária, quero ser a secretária. O que aconteceu foi que eu não entendi. Eu coloquei, quando eu soube que o Carlinhos ia sair, eu coloquei o meu cargo à disposição, né? Como sempre fiz, sempre saí junto com o secretário que me convidou, e me disseram, não, está tudo bem, não faça isso, fica aí, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quando a Isabela assumiu, eu fiquei sabendo por ela meia hora antes. A gente estava descendo, ninguém sabia, foi feito um mistério, ninguém sabia quem era o secretário. Aí, meia hora antes, ou um pouco mais, uma hora antes, ela me contou que ela, por mim, tudo bem, tá certo, tá bom, vamos embora. 2 dias depois, ela me chama, me espera, né? Pediu para que eu esperasse a hora do almoço. E aí, ali, ela falou, olha, para você pedir demissão. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu levei um susto, né? Não é para você, porque ele mandou. Agora, o ele é ele. Quem é ele? Cada um imagine quem é o ele, porque eu não sei se o ele está à direita ou à esquerda. Eu não sei aonde está o ele e quem é o ele. Eu sei que o ele mandou. Daí eu falei, tudo bem, né? Então, eu vou ficar aqui, então, vamos fazer o seguinte, eu vou esperar sair no Diário Oficial, e aí eu vou embora, né? Mas saindo no Diário Oficial, tudo bem. Senão é abandono de emprego, né? Uhum, claro. Abandono. Então, só tentei me respaldar nisso. Nesse momento, ela falou, não. Você pode pegar suas coisas e não precisa voltar depois do almoço. Como assim? Foi assim. Aí eu falei, ok, tá bom. Ela me acompanhou até minha sala para eu pegar as minhas coisas. Não consegui me despedir de ninguém, porque foi na hora do almoço, né? No momento que ninguém estava. E aí eu telefonei, não telefonei para o prefeito, porque não fui convidada por ele a ser assessora também, fui convidada pelo Carlinhos, pelo secretário. Uhum. Eu falei, bom, alguma coisa tem de errado, mas eu preciso me garantir. Telefonei para o Rui Salgado, Uhum. e falei, olha, eu só estou te avisando o seguinte, por mim eu ficaria, estou sendo dispensada, por mim eu ficaria, mas eu quero uma testemunha, estou indo embora, porque a Isabela pediu para eu pegar as coisas e não voltar depois do almoço. Então foi assim, foi uma coisa que até hoje eu não sei, eu fiquei muito mal, realmente eu demorei acho que 1, 2 anos para ficar inteira, fiquei doente, tive pneumonia, tive herpes, porque não era pelo Nogueira, não era pelo cargo, mas era pelo meu PSDB, entendeu? Claro. Assim, é uma coisa difícil de explicar, mas já passou, já está tudo certo, mas eu só estou explicando isso porque muita gente acha que eu saí porque não fui a escolhida, né? E de forma nenhuma, fui eu que levei a Isabela para a Secretaria da Cultura. Fui eu que pedi para que a Isabela fosse contratada, pedi ao Carlinhos, né? Então eu não tinha nada contra. Para mim estava tudo certo, desde que se fizesse. E achei assim que a Isabela não tinha experiência de gestão nenhuma, né? E a secretaria é muito grande, ela é muito complexa, né? Uhum. É muito difícil um artista entender a lei de licitação, por exemplo. As pessoas entenderem que licitação não é só o menor preço, que tem dispensa de licitação. Licitação é muito... Ela tem, né, várias coisas. Enfim, eu achei que eu poderia, inclusive, ajudá-la nessa parte, já que o plano de governo eu coordenei para fazer o plano de governo. Ela estava na equipe, a meu convite, mas ela, Vladimir, o Camilo Calandrelli e o Rui Salgado. Mas aí, quando isso aconteceu, eu falei, bom, não e não entendi direito. Hoje eu entendo, porque nada do plano aconteceu,
entendeu? Nossa, a gente falou muito desse assunto, desculpa, acho que está muito longo. Mas foi isso, não houve problema nenhum. A Isabela, na verdade, e quando ela falou não volte depois do almoço, eu falei, não, então vamos complicar um pouquinho, né? Então eu não vou pedir demissão. Pediu ajuda, se dava para ajudar a bater, como é que fazia para bater a minha demissão. Aí eu peguei a minha bolsa e me retirei. Foi isso que aconteceu, simples assim. Muito triste, né, Mariângela? Muito triste. Eu lembro que eu fiquei sabendo de imediato, eu não sei, alguém me comunicou, não sei se foi a Ana que viu alguma coisa, e eu escrevi para você. Sim, sim. Não esqueço disso. Eu acho que é muito bacana a gente ter esse tipo de relacionamento, quem está nos assistindo, que é possível nós sermos opositores partidariamente, né, e continuarmos sermos amigos. Porque isso me veio à cabeça agora, tá? Eu não sei se foi por causa disso, mas você também teve um gesto assim. O dia que eu cheguei em casa muito triste que o Haddad tinha perdido, 2 pessoas me escreveram porque eu sabia que ia ser esse caos. É lógico que o Bolsonaro ganhando não dava para se esperar nada, absolutamente nada desse governo. E eu cheguei em casa muito mal, tinha tomado umas cervejas, eu estava sentado no quintal da minha casa, assim, aí eu olhando a mensagem, sei lá, estava a sua, que poderia estar festejando a derrota do PT, entendeu? Escrevendo para mim, não me lembro exatamente o que, mas falava destino, que valeu a luta, valeu, muito obrigado. Foi você e o Paulinho Ramos que me escreveram, eu não esqueci também, tá? Porque eu fiquei muito triste. E aí, Mariângela, eu queria, já que a gente começou já de maneira pesada, apimentada, eu queria que você fizesse, se possível, né? A gente fica nesse papo aqui em torno de meia hora, um apoiado, porque você é uma pessoa que começou a trabalhar na Secretaria da Cultura, junto comigo, dirigindo o Teatro Municipal, Sim. era coordenador de música, você, né, diretor do Teatro Municipal, a Regina Renault na área de arte, Adriana Silva, Samuel Batista, enfim, uma equipe muito bacana. Não sei se a Secretaria da Cultura teve outra equipe tão bacana como aquela daquela época. E eu queria saber qual a avaliação que você faz de todos esses secretários, não pessoalmente, mas da gestão, né? Lógico, lógico. O Sérgio Lago, né? Depois o Kiko Pagano, Isso. não é isso? Depois você trabalhou, voltou a Depois trabalhar do como Kiko foi o Galeno. Ah, foi o Galeno, é verdade. O Galeno que retornou. Depois do Vicente Isso. Depois voltou o Seixas. Depois do Seixas, o Coraúce, Seixas e Coraúce na mesma, né, na mesma gestão. Depois veio a Adriana Silva. Não, mas você não trabalhou com a Adriana Silva. Eu trabalhei com a Adriana Silva lá atrás, né? Sim, na gestão dela. Sim, mas trabalhei com ela. Não, na administração dela, não. Eu queria ver, assim, do ponto de vista assim, das gestões que você trabalhou, mas eu queria que você incluísse essa, porque, Maria Angela, é o meu ponto de vista. Eu considero a gestão da Isabela a pior gestão que a Secretaria da Cultura de Ribeirão Preto teve, né? Incluindo, né, a gente ter o menor orçamento da história da Secretaria da Cultura em Ribeirão Preto. Qual o comparativo que você faz? Desde aquele início, onde estavam PT e PSDB trabalhando juntos, depois se separaram, mas você acabou cruzando o caminho, porque o PSDB foi vitorioso, né, 2 vezes depois dessa primeira gestão, Sim. e foi trabalhar na Secretaria. Como que você poderia fazer um comparativo entre todas essas gestões pelas quais você passou na Secretaria da Cultura? Olha, eu acho, vou tentar fazer uma linha do tempo, assim, bem rápida. Qual foi a contribuição do gestor, do secretário, para a secretaria? Que hoje a secretaria, os funcionários são plenos, são completos, né? E para mim, a partir do Sérgio, não vou nem falar antes, né? Mas a partir do Sérgio, eu acho que a secretaria aprendeu o que era produção. O Sérgio trouxe a expertise do SESC,
a coisa da programação, a coisa do alternativo, da coisa bem feita. Ele trouxe a produção e ensinou os funcionários a produção. Eu sou hoje uma coxa de retalho deles, e você vai entender ao longo por quê. Depois vem o Kiko Pagano. O Kiko Pagano trouxe a administração, trouxe o planejamento, trouxe a planilha orçamentária. Então, isso, e os funcionários absorveram isso. Depois veio o Seixas e Coraúce, que são dois políticos, né? Nesse momento, eu acho que ele trouxe a negociação. Os funcionários aprenderam a como falar com o Conselho da Cultura, sabe, como interagir, porque eles eram muito bons nisso, né? Em trazer o público e trazer para eles tinham muita empatia. Adriana Silva, eu acho que trouxe a programação e as leis. A gente precisava caminhar, né? Para estar pronto, como a gente está hoje, com fundo Procultura, mas isso começou, na verdade, com a Adriana, né? E tivemos aí também o Galeno, mas na época do PT. Porque na época da Adriana foi a época que se criou o Sistema Nacional de Cultura e ela espertamente já aderiu, né? Ela aderiu tudo, tanto que tinha o programa, ela fez até 2020, né? Todo o programa da cultura, quer dizer, como a cultura deveria andar. Até 2020, isso foi aprovado pela Câmara Municipal. Então, isso foi uma coisa, assim, muito legal. Isso foi uma coisa muito, muito legal, porque deu um ritmo. O Galeno, e eu admiro muito o PT por isso, ele trouxe conceitos. O PT ele é perfeito na cultura em conceitos, né? Ele sempre inova, ele sempre traz um pensamento novo, uma reflexão nova, e ele trouxe exatamente isso. Galeno trouxe isso para a gente. Então, eu acho que a secretaria, e isso, para a gente que eu digo, é para a gente que gosta de aprender e para a Secretaria da Cultura. A Secretaria da Cultura estaria redonda para executar o plano de governo do Nogueira. As pessoas, os funcionários, eles estariam perfeitos para... E aí não aconteceu, né? Não aconteceu. Eu concordo com você, eu acho que, não sei se é culpa, eu acho que não é culpa da Isabela, mas a Isabela não tinha estofo, não tinha experiência, e não tinha, eu acho que, apesar de ser uma menina muito inteligente, né? Muito envolvida com a cultura, ela estava em todas as manifestações, ela estava ali reivindicando, mas a gestão, ela não tinha essa experiência, né? Então, eu não sei, talvez ela tenha se sentido, eu não sei se eu aceitaria um cargo de secretária, entendeu? Porque volto a insistir, eu não tenho exatamente o perfil. Agora, ela aceitou, né? Isso fica de cada um, né? Isso fica de cada um. Mas eu acho que ficou fácil dizer não, entendeu? Fica fácil dizer não até pela... Dá licença. Isso. Resolve de uma vez mais fácil. Fica fácil até dizer não pela inexperiência da falta de argumentação. Entendeu? Então, eu tive um embate, você também. Quantos embates nós tivemos com o secretário? E pedíamos, não, você leve isso ao gabinete, isso não é possível dessa forma. A gente não aceitava, né? E com o risco de, se aquilo não andasse bem, então, tchau. Eu não vou ficar aqui para não fazer isso, porque para receber o que a gente recebe fora. A gente
a gente tem a nossa vida resolvida profissionalmente, né? Então, eu acho que foi esse o andamento. Todos contribuíram com uma grande parcela para Ribeirão ficar grande, só que ela foi se apequenando. A secretaria foi diminuindo, não com seus funcionários efetivos, mas eu acho que nessa gestão houve uma diminuição muito grande da importância da Secretaria da Cultura. Tá. Ô, Mariana, eu acho que você fez um apoiado muito legal. Realmente eu estou responsável, pelo menos pela primeira redação do programa de governo do PT aqui, e eu pensando em como escrever, iniciar, eu pensei exatamente isso, né? Como foi essa coisa da gente falar das 3 dimensões da cultura. Isso saiu das administrações do PT. A cultura cidadã é uma ideia da Marilena Chauí, quando secretária da Cultura do PT em São Paulo. O Gil não era do PT, era do PV, mas estava numa administração do PT, quando ele fala do doinho antropológico no Brasil por meio dos pontos de cultura, sabe? Então, correto. É gente de cultura, gente genial que foi trabalhando. E aí a gente pode falar do Célio Turino, que era do PCdoB, que está no PSOL, né? Que é outra figura hoje muito importante, né? O Alexandre Santini, enfim, Américo Córdoba, enfim, muita gente muito bacana que teve lá naquele momento. Eu conversei aqui com o Serjão, com esse final de semana, acho que amanhã eu vou soltar uma entrevista com o Galeno também. E aí, o que eu estou querendo fazer é juntar esses caquinhos, porque eu tenho visto a juventude muito senhora de si, como se nós não tivéssemos existido antes. E aí eu relato, nessa introdução do programa de governo, que quando nós chegamos lá em 93, tinha a porta da frente era fechada. Era uma porta de vidro fechada com cadeado, e a telefonista ficava do lado, na entrada de serviço, e anunciava para saber se você podia. Aí eu comecei a pensar, por que era isso? Lógico, até 91, a Câmara Municipal estava lá, porque você estava construindo o prédio da Câmara. Só que continuou daquele jeito. Ou seja, quando você fala assim, vou falar daquela época para cá, de 93 para cá, é porque nós refundamos a Secretaria da Cultura novamente, que ela começou do zero de novo. Que até então, né, até 91, ela estava como Câmara Municipal. Como o nosso tempo vai apertando, e você fez tanta coisa nessa vida, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência na orquestra e como você está vendo esse momento, porque eu converso eu tenho alguns amigos músicos, né? Eu recebi de presente, muito carinhosamente, a Gisele Haddad me mandou o livro dela faz bem um mês, mandou de presente. Eu gosto que a cidade tenha uma orquestra, embora a minha praia seja a música popular. Eu sempre namorei fazer alguma coisa com a orquestra, que eu acabei só realizando com o regente italiano. Por incrível que pareça, que eu cheguei a conversar com o Marcos Pupo, ele queria fazer, outros que não gostavam da música popular, né? E com Luigi Zampieri, né? Zampieri. E a gente tocou. Luigi Zampieri. E eu saquei, fui explicar para ele, não está explícito, mas isso é um baiãozinho que está lá por dentro. Ele falou assim, vai. Falei, tá que eu estou sacando, que eu estou entendendo. E entendeu, fizemos um ensaio na hora, estava no balanço do jeito que eu queria, então foi muito gostoso. Então fala um pouquinho como é trabalhar. Eu e Zé Gustavo costumamos chamar a orquestra de instrumentão, que aquilo é um instrumentão que a gente ouve de uma vez. É o maior instrumento do mundo, você ouve, que ele tem todas as possibilidades. Como é que é trabalhar gerindo, impulsionando essa usina de sons? Qual é a dificuldade e por que a orquestra está num momento tão difícil? A dificuldade é sempre financeira, né? Porque artisticamente a gente teve, eu tive o prazer de trabalhar com o Roberto Michuk, com o Norton Morozovski, com o Cláudio Cruz, né? com o Zampieri, com o Araújo. Então, foram muitos artisticamente perfeitos, né? O Roberto chegou numa hora, num momento que tinha de passar a orquestra de amadora para profissional. E foi a pessoa certa no momento certo, né? Depois a orquestra precisava crescer, chegou o Norton e o Cláudio. Então é tudo perfeito. Mas
não é uma música popular, não é uma música que toca na rádio, né? No que toca na televisão, no rádio, na televisão. E aí você não tem a parte comercial muito fácil. Então, a orquestra ela se profissionalizou, deixou de ser amadora, e com isso os custos, né, aumentam. Então, uma carteira, por exemplo, um músico profissional registrado, 50%, 60% do ordenado dele, né, quer dizer, a mais, vai em impostos. Então, você não consegue... E outra coisa, né, você não é produto. Você não tem estoque de música, você não fala assim, toca, aí você pega o resultado e põe na prateleira para vender mais tarde. É ao vivo, né? É naquele momento, é com aquela inspiração, né? Então, essa eu acho que é a grande dificuldade. E é muita gente dando palpite, muita gente que não entende, que muitas vezes nem sabe o que é Lei Rouanet, nem sabe como funciona. Imagina que a Lei Rouanet, porque está aprovada, o dinheiro está lá dentro, né? Então, isso é muito, muito... Então, eu acho que não é um problema de gestão, mas é um problema financeiro mesmo e de falta de comprometimento. A orquestra, para você ter uma ideia, a orquestra, a última pessoa que pagou alguma coisa para a orquestra foi a Darcy. Hoje em dia não tem subsídio nenhum para a orquestra. Então ela não é mais uma orquestra sinfônica? Ela é particular, a orquestra. Ela não é filarmônica. Quer dizer, ela é uma filarmônica, na verdade. Isso. Mas sempre a prefeitura participou. Sempre. Hoje em dia, o auxílio que tem não é da prefeitura, é da fundação. É da Fundação Pedro II, que cede o espaço, que contrata, que faz... Mas é a fundação. A prefeitura, a Secretaria da Cultura, absolutamente não mais se preocupou em manter uma orquestra, que está com quase 100 anos, né? É uma senhora, né? É uma senhora respeitável. Mas foi bem interessante trabalhar. E eu queria lembrar mais uma coisa que eu acho que você e o Sérgio não lembraram, quando a gente fala de orquestra. Quando a gente fala de orquestra, na sua gestão, né, na gestão do Sérgio, onde você participou, foi criado também o Juventude Tem Concerto. É verdade. Juventude Tem Concerto começou no Arena, o Sérgio pediu que ele queria alguma coisa assim, chamou o Roberto e falou, olha, eu quero alguma coisa assim. Eu era diretora dos teatros e era diretora da orquestra, né? Eu acumulava os dois. Aí eu escrevi a parte pedagógica do Juventude Tem Concerto e o Russomano e o Roberto fizeram a parte, o Russomano, que eu digo, é o Ricciardi, né? Fizeram a parte, adoro aquele louco, fizeram a parte artística, né? E você coordenou a primeira apresentação da orquestra no Juventude Tem Concerto, que tinham mais de 2.200 pessoas dentro e uma fila imensa de pessoas para assistir. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já assisti. Ô Maria Ângela, eu tenho a impressão de que se nós fizéssemos, se a orquestra fizesse algo como a Orquestra de Americana fez, na verdade foi o Benito Juárez que começou com isso, não sei se na década de 80, eu acho que ele começou a tocar música popular e tocando. E o Carlos, eu esqueci o sobrenome do Carlos, não sei se você conhece ele, que era o regente da Orquestra de Americana, que eu acho que não existe mais a orquestra lá. O Carlos começou a pegar cancionistas emergentes, como Zé Cabaleiro, que o pessoal começava a conhecer, Chico César começou a fazer show com essas pessoas. Isso foi muito bacana. Eu acho que, eu converso muito com o pessoal da música de concerto, eu acho que o que afasta o público da música de concerto é o cânone, como se diz no meio, é tocar sempre o cânone. A gente, por exemplo, eu nunca ouvi ao vivo o Liduíno Pitobeira. Eu adoro as composições do Liduíno Pitobeira, eu vi pela televisão, no Festival de Campos, mas eu não vejo a orquestra pegar, ver aquela coisa com som de, sabe, de
Eu ia falar o termo técnico, mas não vai interessar para ninguém, né? Um mixolídio com quarta aumentada, bonito, Nossa, suando aqui. E o Liduíno faz isso, e vira uma batucada e vira música nordestina, porque assim os compositores do cânone a fizeram. musicalidade brasileira, né? É. Eles beberam na música popular dos países dele, e o nosso também, Sim, o Villa-Lobos fez isso. do nosso tem muita coisa. É. Está perdendo um pouco isso. Eu acho que precisava tocar mais, porque quem vê gosta. Quem tem a oportunidade Sim, de ver. Na minha casa, é isso. quando eu era criança, domingo se assistia o Projeto Aquários. Ponto final. De manhã, os É uma bela Carabinieri, formação. a Quinta da Boa Vista, quando não íamos à Quinta da Boa Vista, assistir lá mesmo, entendeu? Então, eu acho que falta tocar. Agora, nós estamos no finalzinho mesmo, uns minutinhos. Fala um pouco da sua produção, da sua paixão pela ópera. Então, é isso. Eu me apaixonei pela orquestra, né? Eu vim de uma sala de aula, achei mais importante ainda do que as informações de genética que eu passava, enfim, eu queria que meus alunos tivessem massa crítica, que eles pensassem. E ninguém faz melhor isso do que a cultura. Então, acabei indo para a orquestra, me apaixonei pela orquestra, e a ópera acabou sendo uma junção. Meu pai sempre ouviu ópera, meu pai sempre adorou ópera. Tanto que eu tenho uma coleção de discos aqui, né, daqueles discões mesmo, uma coleção de óperas. E aí juntou as duas coisas, a minha profissão com a minha lembrança afetiva, né? De ouvir ópera muito em casa. E aí acabei desenvolvendo essas produções que são muito difíceis, são muito grandes, são muito caras, porque são 120 pessoas trabalhando, 120 pessoas no palco. No palco, é muita gente. Mas quem fala para quem está nos assistindo assim, o tamanho de 120 pessoas no palco e mais um monte de gente envolvida, né? Figurinistas, cenógrafos, costureiras. Sim, é uma loucura. É uma loucura. Tem orquestra, então você tem uma orquestra com 60 pessoas, aí às vezes você tem um coro de mais 60 pessoas, aí você tem de fazer roupa para todo mundo, você tem de começar um ensaio, você começa o ensaio individualmente, para você imaginar. O maestro pega individualmente todas as pessoas, o diretor de cena prepara a parte de interpretação individualmente, depois isso vai juntando, vai juntando. É como se fosse um bolo, vai juntando, juntando. Aí camareiro, maquiagem, às vezes um jovem cantor que tem aquela voz específica, na verdade é de um personagem velho, você tem de envelhecer, então aí você precisa de uma maquiagem toda especial, um figurino que tem de ser feito para aquela concepção do diretor, não adianta você alugar fantasia, não, dependendo da concepção do diretor, muda tudo, pode ser moderno ou pode ser de época. Então, isso é fascinante, mas sempre quando chega assim na véspera, a bilheteria normalmente compõe muito a parte financeira. Toda que eu chego, normalmente eu faço em conjunto com a Malena, né? E quando eu chego assim, no final, eu olho a planilha, eu estou sempre assim, próxima a vender meu carro, entendeu? Toda a produção, porque isso é uma coisa verdade. Eu posso não ganhar um tostão, mas todos saem pagos. Eu acho que é por isso, honro com todos os meus compromissos financeiros, né? Por isso é que eu acho que eu estou desde 93 na produção, apesar de outro dia ter ouvido de um jovem que eu até admiro bastante, mas ouvido que quando eu indiquei uma pessoa para dar uma assessoria, ele disse, não, eu queria um jovem porque está na hora de renovar. Então, é muito louco, né? Porque na nossa profissão, a gente acumula experiência. E é isso que faz a gente acertar. A gente acerta porque a gente já errou. Por isso é que a gente acerta. E não é uma questão de idade, porque a gente não vai levantar peso, né? A gente não vai ser corredor, a gente não é atleta.
Então, na verdade, quem trabalha com cultura pode morrer trabalhando com cultura, chegar ao fim da sua vida trabalhando com cultura, porque o que vale é a experiência acumulada, né? Para finalizar, eu quero desejar isso para você. Que você morra trabalhando com cultura. Você nunca deixe de trabalhar com cultura, porque Ribeirão Preto merece ter pessoas do teu quilate, do teu conhecimento na gestão cultural, tá bom? E quero terminar Muito obrigada. agradecendo muito, 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 muito mesmo pelo papo. Foi muito gostoso, foi corajoso. Eu encontro poucas pessoas corajosas como você foi hoje. Isso me deixa muito feliz. Eu sei que a gente não vai aqui ficar tomando porrada não. A gente vai revidar também esses golpes que a cultura vem sofrendo no Brasil e a gente vai sair disso. Obrigado, tá, minha querida? Vai sair. Vai sair. Eu que agradeço.